Estamos iniciando mais um Frente a Frente e hoje vamos estar frente a frente com o médico cardiologista Irã Rego. Irã teve uma participação importante em vários momentos da história de Montes Claros. Ele foi secretário de saúde do ex-prefeito Antônio Lafetá Rebelo, talvez o maior prefeito da história de Montes Claros. Ele é um dos fundadores do Prontocor e foi vereador no mandato 82 a 86 e 2000, até do ano 2000, 1996 a 2000. Olha, então vamos conversar um pouco sobre tudo isso. Você participou do mandato de Tuninho e participou da fundação do Prontocor, com duas pessoas muito importantes na história de Montes Claros. No Prontocor, com o Dr. João Vale Maurício, escritor, secretário estadual de saúde, uma pessoa muito importante, político importante em Montes Claros, e com o Antônio Lafetá Rebelo, que indiscutivelmente deve ter sido um dos melhores prefeitos de Montes Claros, se não o maior. Mas vamos começar pelo Prontocor. Como é que surgiu a história do Prontocor, que foi o primeiro hospital do coração de Montes Claros, né? Sem dúvida. E da região entre Belo Horizonte e Bahia. Quer dizer, e até hoje, se você olhar de Belo Horizonte até Vitória da Conquista, não tem um hospital especializado em cardiologia. Continua sendo o único hospital desse estadão, que é de Belo Horizonte até Vitória da Conquista, é muita terra. Mas hoje até que não seria grande novidade, mas na época que o Protocor surgiu, né? Foi. Era um avanço muito grande, né? Essa ideia surgiu mesmo, foi em São Paulo, quando eu estava lá, juntamente com Paulo Araújo, fazendo pós-graduado de cardiologia lá no Hospital das Clínicas em São Paulo, no serviço do professor, do famoso na época, professor Luiz Vené Decour. E lá, uma vez que nós estávamos terminando o curso de pós-graduado, nós tivemos essa ideia. Nós devíamos fazer um hospital cardiológico lá em Montes Claros. E nós fomos alimentando esse sonho. Até Paulo Araújo, na época ele estava namorando firme em Belo Horizonte, tudo. Não com essa que é a esposa dele hoje, mas com outra. E nessa época nós fomos amadurecendo essa ideia. Uma vez voltando para Montes Claros, aqui chegando, procuramos associarmos com os cardiologistas que aqui eram pouquíssimos. Estavam. Era só João Vale Maurício e Dr. Gilberto Veloso. Eram os dois que eram os cardiologistas aqui. Procuramos Gilberto Veloso e, na época, Gilberto se mostrou favorável à ideia, queria abraçar a ideia, mas a Prontocor em São Lucas estava iniciando também. Estava mais ou menos há uns 5, 6 anos de fundada. E eles falaram, não, se vocês for fazer um hospital cardiológico, vocês têm que fazer junto ao São Lucas. Seria assim um departamento do São Lucas, seria uma especialidade, um serviço junto ao São Lucas. E com essas exigências, Gilberto passou para nós, mas não preenchia o nosso sonho. O nosso sonho era fazer um hospital só de cardiologia mesmo. Hospital do Coração. E aí procuramos Maurício, que também abraçou de imediato a ideia. E como ele não tinha vínculo, o vínculo de Maurício era com a Santa Casa, mas era um vínculo freelancer. Era um médico... Maurício era um médico de família, né? Médico de família, um médico que todo mundo conhecia em Montes Claros e na região. E associamos ao João Vale Maurício e então fundamos o Prontocor com nós três, Maurício, Paulo e eu. E está até hoje já tem mais de 25 cardiologistas que atuam dentro do Prontocor. Ô Irã, você é médico, mas seu pai era comerciante, né? Comerciante, sempre foi comerciante. Você foi ser médico por imposição do pai ou por vocação mesmo? Não, foi vocação. Pai, nunca meu pai influiu na minha profissão. Os meus irmãos mais velhos, Heber, que recentemente desencarnou agora, não tem uma semana, e José Rego, eles não
estudaram praticamente, pelas dificuldades, que pai, logo que estava na época de Eber, até para eu entrei na escola com 8 anos de idade, porque pai mudou-se para perto de Belo Horizonte, para um povoado chamado Taquaraçu, naquela época um povoado. E ele foi chamado pelo engenheiro recém-formado, engenheiro Simeão Ribeiro Pires, daqui de Montes Claros, para fazer a ligação Belo Horizonte-Caeté, de estrada de ferro. E meu pai seria uma pessoa importante, porque ia montar um armazém para fornecer mantimentos para os peão que iam construir a estrada de ferro. E esse armazém era um armazém ambulante, era móvel. À medida que a estrada de ferro ia progredindo, o armazém ia seguindo. Ia seguindo os trilhos. Os trilhos. E ficou Eber, Zé Rego, Zita, minha irmã, e eu, todos. Acompanhando os trilhos. Acompanhando os peão, né? Inclusive, trabalhando, Eber, Zé Rego trabalhou também lá na estrada de ferro. Em Belo Horizonte, Caeté. E eles não puderam realmente estudar. Quando o pai resolveu voltar para Montes Claros, eu estava com 8 anos de idade. Quer dizer, eu entrei no curso, na escola, com 8 anos. Primário. Né? Comecei no colégio Imaculada, com a irmã Salete. Fica mais ou menos na mesma na época. Estava com 7, você entrou com 8. E aí, fomos para o colégio diocesano, depois colégio São José, e seguimos nossos estudos assim, mas minha mãe, de vez em quando, me falava, nossa, você devia ser médico, por que você não estuda para medicina? Eu acho que ela tinha essa intuição. E eu, por coincidência ou não, quando estava na época de eu fazer o curso científico, Jaime Ribeiro, pai de Toninho Ribeiro, que era amicíssimo de meu pai, sugeriu, beijo, por que você não manda seu filho para Belo Horizonte? Porque aqui não tem um curso de preparação para vestibular digno. E você tem condição, você já é comerciante estabelecido em Montes Claros, e pai falou, filho, você quer ir para Belo Horizonte? E eu falei, quero. E era uma alegria doida, né? Um jovem sair daqui do sertão para estudar em Belo Horizonte. Era um privilégio. Aí naquele tempo, para fazer faculdade, tinha que ser mesmo fora, né? Era isso. Não tinha aqui. E eu fui para o Colégio Santo Antônio, em Belo Horizonte. E lá, um colégio de frades franciscanos, estudei lá no Colégio Santo Antônio, depois fui fazer o colégio universitário, prestei o vestibular e passei de cara, sem precisar fazer cursinho, essas coisas, no terceiro científico eu já entrei. E aí, segui a trajetória. Mas a minha vocação na época, o meu desejo nem era fazer medicina, não, era odontologia. Não sei por quê. Eu queria fazer odontologia. No vestibular, que nós fizemos, era uma novidade, tinha que fazer 3 opções. Primeira opção, segunda opção, terceira opção. Primeira opção eu pus odontologia, segunda medicina e terceira eu pus psicologia. Mas eu obtive nota para me classificar. Mas as famílias antigamente gostavam sempre que um filho estudasse medicina, até para ter um médico na família, porque no interior o médico era muito difícil. Era para ter ou a medicina ou padre, né? Quando porque também naquela época as famílias gostavam de ter um padre. Quando você formou mesmo, foi o quê? No princípio da década de 70? Eu final formei de 70. 1970 eu vou fazer 40 anos formado. E quando você veio para Montes Claros, tinha pouquíssimos médicos aqui, né? Eram poucos, né? De cardiologista só 2. 2. Mas mesmo não, médico, clínica geral? 30 médicos. Mas era pouquíssimo, hoje deve ter isso, quantos? era 28 médicos. Hoje tem quantos? Hoje tem mais de 1.500. Então a medicina daquele tempo era mais uma medicina mesmo de família, né? Era, sem dúvida, sem dúvida. A gente era chamado em casa, a gente ia em casa e tal. Quando nós fundamos o pronto-socorro, nós dávamos plantão. Mas como Maurício não dava plantão, era eu e Paulo Araújo. Dia sim, dia não. Era plantão de 24 horas. Eu ficava um dia, Paulo outro. E ficamos 3 anos com isso. Depois chegou o doutor Cláudio Souza Lima, que é até seu parente, ou não é? Não. Não, né? É doutor Cláudio Souza Lima e... Quem é meu parente é Paulo. Paulo é meu primo. Paulo Araújo. E depois chegou o doutor André, doutor Carlos, aí fomos dividindo os plantões, ficou mais fácil para a gente. Vamos para um pequeno intervalo comercial e nós retornamos logo com o doutor Irã Rego. Não saiam daí, viu?